Bom, gente, sobre esses impactos econômicos que envolvem a proposta, a gente fala agora com o Sérgio Firpo, professor de Economia do INSPER. Bem-vindo, professor. Obrigada por conversar com a gente aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Professor, queria entender a sua percepção diante dessa proposta que foi aprovada já, mas agora deve avançar ao longo dessa próxima semana ainda na Câmara, olhando para o cenário ainda de antes de maio, portanto, semana que vem. E aí tem esse ponto importante que é a questão da desoneração. Como é que o senhor enxerga essa movimentação toda que acontece neste cenário? Acho que agora o mais importante é pensar nos detalhes, né, dessas propostas, né? Assim, a princípio, né, tem uma discussão sobre redução de jornada e também de escala, né? Mas a implementação, ou seja, a forma como isso vai de fato acontecer ao longo do tempo, se é imediato, se é ao longo de alguns anos, se é universal, vale para todos os setores, ou se vai ser escalonado conforme o setor, isso é super importante. Acho que um ponto que a gente não pode perder de vista aqui, dado, né, o problema fiscal que o governo enfrenta já há algum tempo, né, é que se tiver impacto fiscal, ou seja, se houver desoneração, né, sobre a folha para compensar esse aumento de custo que vai ter aumento de custo por conta, né, dessa redução de jornada. Os empregadores eles vão ter que contratar ou novos trabalhadores ou horas extras. Isso, a princípio, né, acho que tem uma demanda para que isso tenha uma participação, né, do governo via desoneração. Isso é muito ruim do ponto de vista fiscal, né? A gente não está numa situação que permita esse tipo né, de concessão de benefício fiscal, por mais que se compreenda que alguém vai pagar a conta, né? O ponto é que na hora que você desequilibra o fiscal, né, quem paga a conta somos todos nós, né? Todos nós porque a gente vai precisar talvez aumentar impostos para, né, evitar que uma perda de arrecadação, né, não impacte na arrecadação total, né, ou se tiver um desequilíbrio fiscal, isso vai acabar, né, tendo impactos na sociedade como um todo, porque com impacto com déficit fiscal recorrente, né, o Banco Central ele precisa compensar de algum jeito isso, porque senão você tem impacto na inflação. E a forma como ele faz isso é via aumento de juros. Né, e aumentando juros, né, e você tem, né, impacto em todos nós. Ou é isso, ou é mais inflação. Logo, parece que é uma proposta quase que de socialização dos prejuízos, e lembrando que quem vai ser mais afetado por isso, negativamente, potencialmente, são trabalhadores, né, com mais baixa qualificação, trabalhadores em setores, né, que há uma grande concentração de pequenas firmas que não vão ter capacidade, né, de manter um emprego com carteira. Então, além de né, aumentar a probabilidade deles terem um emprego sem carteira, né, ainda eles vão ser afetados potencialmente caso haja essa possibilidade de haver uma desoneração da folha. Professor, uma dúvida que fica é o que pode ter mais impacto econômico? O fim da escala 6 por 1, que a gente sabe que deve ter um período ainda de transição de mais aí de 5, 6 anos, mas queria também perguntar, ou seria esse cenário de desoneração, olhando para esse impacto num curto prazo, num médio prazo, qual seria, na sua avaliação, o que tem o maior impacto nesse caso para a economia? Não, acho que certamente a desoneração você dilui isso com todo mundo, né? Então, para a economia, né, se acaba sendo um impacto pequeno, né, no bolso de todos nós, mas a gente paga por isso, né? Caso aumente o problema fiscal do governo, isso é dado. A questão é que a mudança de jornada, né, ela vai afetar e de escala, né? São mudanças que vão afetar trabalhadores que não necessariamente são os trabalhadores que estão em posições, né, que permitam que eles se coloquem ou permaneçam em posições relativamente boas, né, no mercado de trabalho. Quem vai ser mais afetado são trabalhadores com mais baixa qualificação, sobretudo aqueles que têm uma probabilidade maior de terem emprego sem carteira. Vale lembrar que as experiências internacionais, né, de ganho de produtividade, isso acontece quando você tem, né, algo, né, orquestrado, concertado, com participação das empresas, de sindicatos, né, acordos e convenções coletivas, e de uma maneira que permita, né, que os ganhos de produtividade prévios
sejam repassados. A gente vive no mercado de trabalho em que a produtividade ela está estagnada, a produtividade do trabalho está estagnada há muitos anos no Brasil. E tem um mercado informal muito grande, muito maior do que os demais países, né, da OCDE, tipicamente. A gente tem 40% da força de trabalho ocupada, ou emprego sem carteira ou trabalhando por conta própria. Então, tem uma peculiaridade, no caso brasileiro, que faz com que a gente tenha que tomar muito cuidado, sobretudo na transição. Se a gente fizer essa mudança legislativa sem todas as necessárias, todos os necessários ajustes nessa transição, eu acho que pode ser bastante complicado. Acho que vale muito a pena ter cautela nesse momento. Professor, você enxerga que esse cenário, qual que seria o melhor cenário em termos de adaptação? A gente viu o avanço de uma PEC, o avanço e as discussões em torno de um projeto de lei também. A gente tem ao todo 3 projetos como um todo, né? Por exemplo, o governo federal estava propondo um cenário, olhando para esse cenário da escala 6x1, em que existiria então um período de mais ou menos 1 ano para começar a valer realmente. A gente viu a Érica Hilton, a deputada, que tinha apresentado aquela proposta que passaria a valer imediatamente. E aí, no caso da outra proposta de emenda à Constituição, seria um processo aí de 10 anos. O ideal seria diluir, então, esse processo para adaptação de 10 anos ou 1 ano. Como é que o senhor enxerga também essa discussão toda? Eu acho que um prazo longo, que nem a da proposta do deputado Reginaldo Lopes, que é essa terceira que você mencionou, acho que seria o mais razoável para a gente, porque as firmas vão precisar de tempo para se adaptar. Acho que, assim, imagina aquele pequeno comércio que opera com uma margem muito pequena, né? Vai ser muito difícil você fazer uma adaptação dessa imediata, né? Isso vai acabar impactando, né, na forma como ele contrata, né, a força de trabalho. Eu acho que isso pode ser ruim para esses trabalhadores, né, com mais baixa qualificação, que são mais socialmente vulneráveis. Então, valeria a pena uma transição longa, que nem a sugerida pelo deputado, né, e que a gente possa, portanto, se preparar para isso, né, da maneira mais adequada, sem impactar os cofres públicos, que acho que é outra coisa que a gente tem que ter isso muito ciente. Não tem, né, o governo federal não está numa situação em que os recursos sejam abundantes para você poder abrir mão, né, de recursos de tributação. Eu acho que se abrir mão, né, ou da contribuição patronal sobre folha ou de qualquer, né, outro tipo de imposto, neste momento, eu acho que isso pode ter impactos negativos muito sérios. E a gente conseguiria lidar, né, com essa demanda por, né, tempo para ajustar, se a gente de fato estendesse o prazo, e aí não ficaria refém dessas demandas por, né, compensações que acabariam tendo impacto fiscal. Muito bem, Sérgio Firpo, professor de Economia do INSPER. Obrigada mais uma vez, e o professor, pela conversa por aqui, e volte mais vezes. Que é isso, um prazer. Obrigado e até a Obrigada. próxima. Até, obrigada.